Bom Dia Difusora, o seu café com notícias, jornalismo com credibilidade, participação direta dos ouvintes, direto das redes sociais, os principais acontecimentos do Maranhão, do Brasil e do mundo. Está no ar, Bom Dia Difusora. Primeiro programa do ano de 2026, primeira sexta-feira do ano de 2026, hoje é dia 2 de janeiro de 2026. Amanheci lendo aquilo que faço sempre, lendo coisas por aí. Uma delas me fala de um provérbio português que diz que eu não desejo que venham coisas, eu desejo que não me tirem o teto onde me abrigo todos os dias, a minha cama, os amigos, os sorrisos, os abraços, aquelas coisas que fazem tão bem para mim, que não me tirem também a esperança. E eu resolvi começar o dia hoje exatamente buscando essas coisas. Li um pouco de um escritor que lançou seu primeiro livro aos 36 anos, Mário Quintana. Quando perguntaram para Mário Quintana por que ele não casou, e ele diz: eu prefiro que deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma decepcionada com as minhas coisas. E ele escreveu também versos pequenos. Ele nunca aceitou ir para a Academia Brasileira de Letras, porque ele disse que ele não gostava muito de discursos, né? Ele passou o resto da vida em um hotel lá em Porto Alegre, e esse hotel, quem levou ele para lá foi exatamente o Falcão. O jogador Falcão. Falcão descobriu que ele tinha sido praticamente colocado para fora de uma casa que vivia, a vida não estava muito boa. Ele foi lá, colocou ele no carro com suas coisas, suas malas, levou para o hotel, chamou o gerente e falou: Mário vai viver aqui o tempo que ele precisar e não vai pagar nada. Esse foi o grande gol, né? A grande jogada do Falcão, menino que começou ainda muito jovem, jogando ainda nas bases, que chegou à seleção brasileira, depois chegou até a ser técnico, enfim, mas o grande feito da vida de Mário Quintana, ou de Falcão, foi exatamente buscar Mário Quintana e colocá-lo naquele espaço para que ele pudesse ir até o final da vida. Bem, começo de ano e a gente tem aquelas promessas todas, né? Eu vou começar uma pergunta para esse começo de sexta-feira. Sim, hoje é folga do Bati e também está em recesso a minha secretária, né? A Daniela. Então, a minha hashtag hoje, não me deixem só, né? Hashtag, não me deixem só. Então, mande seu recado para você que sempre está aqui com a gente todos os dias, para a gente saber como é que está o trânsito, como é que está aí o seu bairro, a sua cidade, como é que foi a virada do ano, você que foi para passar o final de semana no interior, ou aqui em São Luís, houve até brigas entre policiais, houve fogo também, foi um fim de ano meio conturbado, né? Em São Luís do Maranhão. Então, vamos colocar esse material aqui, tá certo? Hoje eu aguardo você aqui, através do nosso canal de voz, o 3214-3030. Mas eu fui buscar aqui um texto que eu descobri na internet, muitas coisas que eu gravei ao longo desses quase 43 anos de atividade. Quando eu lia um texto interessante, eu sempre achei que ele deveria ser compartilhado com as pessoas. E eu encontrei um texto que pergunta: você sabe amar? Você sabe amar? E resolvi gravar. E ele está na minha página no YouTube, que é Robson Júnior na rede, tudo junto por extenso. O Júnior não é JR, é Júnior. Robson Júnior na rede, tudo junto. Você vai lá e vai encontrar esse áudio que eu vou colocar agora para a gente começar o dia. A pergunta é: você sabe amar? São 6h10, sejam bem-vindos ao primeiro divã do Bom Dia Difusora nesse ano de 2026. Você sabe amar? Eu estou aprendendo. Estou aprendendo a aceitar as pessoas mesmo quando elas desapontam, quando fogem do ideal que tenho para elas, quando me ferem com palavras ásperas ou ações impensadas. Não é difícil aceitar as pessoas assim como elas são, não como eu desejo que elas sejam, mas como elas são. É difícil, muito difícil, mas estou aprendendo. Estou aprendendo a amar.
Estou aprendendo a escutar com os olhos e ouvidos, escutar com a alma e com todos os sentidos. Escutar o que diz o coração, o que dizem os ombros caídos, os olhos, as mãos irrequietas. Escutar a mensagem que se esconde por entre palavras corriqueiras, superficiais. Descobrir a angústia disfarçada, a insegurança mascarada, a solidão encoberta. Penetrar o sorriso fingido, a alegria simulada, a vanglória exagerada. Descobrir a dor de cada coração. Estou aprendendo a perdoar, pois o amor perdoa. Lança fora as mágoas e apaga cicatrizes que a incompreensão e a insensibilidade gravam no coração ferido. O amor não alimenta mágoas com pensamentos dolorosos, não cultiva ofensas com lástimas e autocomiseração. O amor perdoa, esquece, extingue todos os traços de dor no coração. Passo a passo, estou aprendendo a perdoar, amar. Estou aprendendo a descobrir o valor que se encontra dentro de cada vida, de todas as vidas. Valor soterrado pela rejeição, pela falta de compreensão, carinho e aceitação, pelas experiências duras vividas ao longo dos anos. Estou aprendendo a ver nas pessoas a sua alma e as possibilidades que Deus lhes deu. Estou aprendendo, mas é longa a aprendizagem. Como é difícil amar. Amar como Cristo amou. Todavia, tropeçando, aprendendo a pôr do lado as minhas próprias dores, meus interesses, minha ambição, meu orgulho, quando estes impedem o bem-estar e a felicidade de alguém. Mas é duro amar. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Existem muitos textos na internet que eles não assumem, digamos assim, aquilo que escreveram, e eu vou lá atrás e são... O que acho interessante da vida é a possibilidade de que a gente possa compartilhar aquilo que a vida vai trazendo até nós. Há uma frase de Zezinho, num dos discos lançado no final de ano, em que ele diz que ele nunca quis ser padre, escrever livros, fazer música, mas as pessoas que foram levando ele para fazer aquilo. E ele disse que ficava muito feliz porque as pessoas não guardavam apenas para si a riqueza de sentimentos que o mundo vinha trazendo até eles. E eu então repito as palavras. Eu desejo que as minhas palavras, de alguma forma, elas possam gerar possibilidades em vocês. Quando eu era ainda um jovem estudante de farmácia, lá por volta de 1979, fiz um exame pessoal, que era um espermograma. Todo mundo sabe o que é mais ou menos, né? Para saber a nossa capacidade de fecundação. E quando olhei lá no microscópio, estava lá mostrando que eu não tinha essa capacidade nessa vida. Então, a partir daquele dia, dentro de mim brotou uma semente que eu carrego há 43 anos. Já que eu não posso fecundar ventres de mulher, eu vou tentar fecundar mentes das pessoas que me ouvirem. E isso tem sido comigo desde os primeiros momentos lá na Rádio Educadora, num programinha que era de 30 minutos apenas, programa chamado Para Onde Vais. E hoje estou aqui mais uma vez nesse início de ano de 2026. Já se passaram tantos anos, mais de 4 décadas, e eu continuo tentando. Como o noivo que vai para a lua de mel, eu tento aqui nas minhas palavras todos os dias. Tem dias que eu não consigo, mas podem acreditar, você que me ouve, o meu amigo o Meirelles, que gentilmente todos os dias manda o seu recado aqui pra gente, o meu amigo que é lá de Itapecuru, Cristiano Dias, o Remy, né, que está lá no interior, o Alemão, a Joana, com quem eu me encontrei ainda lá pelo final dos anos 70, né, Joana, ainda no bairro da Liberdade, fazendo visitas às comunidades. Todos vocês, você que está me ouvindo pela primeira vez, é importante que a comunicação, hoje fala-se muito, eu via o Adelson Moura, grande radialista brasileiro, falando que muito das comunicações ficou na hora certa, o prefixo da rádio e aqui e ali uma frase curta. E ele diz que é preciso que a gente continue alimentando a ideia de que o comunicador, ele conta histórias, que ele despeja sentimentos através das ondas do rádio e que isso de alguma forma possa também estimular futuros comunicadores, não é? Porque o meu sentimento, o meu pensamento é assim.
Esse final de ano eu recebi muitas mensagens, quero agradecer a todos que mandaram. Uma delas veio de uma aluna minha do Senac, a Cássia Milena, gentil, jovem, tá? Que me mandou palavras assim, e eu preciso dessas palavras. Às vezes, pessoal, a gente fala muito. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo ainda, dentro dessa minha caminhada como instrutor de oratória, de uma jovem senhora que foi para o meu curso de oratória, era num domingo ali no Retorno da Forquilha. E ela dizia, eu vim aqui para falar para você que um dia você disse que você fala muito lá no rádio, mas as pessoas e precisam entender que você também precisava de palavras. Eu também preciso de palavras, as suas palavras. E ela disse, eu vim aqui para falar essas palavras para você. Achei aquilo tão bonito e me marcou profundamente a frase daquela senhora que foi para lá exatamente para me dizer, para falar pessoalmente em minha sala de aula. Por isso, eu estou aqui mais uma vez, começando mais um ano por essa rádio que me permite esse contato que é tão bom com esse nosso ouvinte. Repito, hoje minha hashtag é Não Me Deixem Só. Pipoca, às 5h10 da manhã, por exemplo, lá na Madre Deus, já mandou um recado pedindo um alô. Bom dia, Pipoca. Muito obrigado pela sintonia, meu amigo. É muito bom saber que você está aqui com a gente, começando mais um dia, né? E são muitos os amigos que mandam os seus recados. O Medeiros, todos os dias, me manda informações interessantes para que a gente comece um dia. São reflexões, né, Medeiros? Qual a de hoje, a primeira do ano? O que ele nos manda? Ele diz, iniciamos 2026 com energia, esperança, prosperidade, fé, gratidão, amor, harmonia e com muita saúde. Cada um de nós compõe a sua própria história e o dom de ser feliz. Não podemos viver 2025 novamente, mas 2026 é o nosso oceano possível. Feliz 2026. Para todos, com o tempo aprendemos a ver a vida sem ilusão e não dar tanta importância aos assuntos passageiros, a sentir a força que está no caminho que nos leva aos nossos sonhos e a semear o amor sem medo ou sem nada esperar em troca. Com o tempo aprendemos a ter mais paciência, a ter mais tolerância em tudo e em todos que estão de uma forma ou de outra envolvidos conosco. Com o tempo nós aprendemos a saber que nada acontece por acaso, ou seja, que tudo tem uma razão de ser. Com o tempo aprendemos. Aprendemos também a respeitar, a entender os desígnios de nosso Pai Celestial para conosco. Que tenhamos um excelente final de semana. Medeiros, ele está dizendo aqui, Medeiros e não Meirelles. É o Medeiros. Obrigado, Medeiros. Muito obrigado por você compartilhar esses sentimentos aqui através das ondas do rádio. Muito obrigado, meu amigo. Estou vendo que o Eduardo também já mandou mensagem, daqui a pouquinho vamos saber o que o Eduardo mandou para a gente nesse começo de manhã. São 6h19, repito, hoje eu estou aqui, né? Hoje é o nosso Ricardo Batista, hoje de recesso, e ele está amanhã no samba e no pagode, e a gente está aqui no estúdio, a hashtag é Não Me Deixem Só. São 6h20. A gente vai para o primeiro intervalo, tomar um café. Minha amiga Nilde, será que ela está em Tucanguina ou está na Coab, hein, Nilde? Fala para mim aí. Tá certo? Ela está na feira da Coab, ela diz, Robson, tem muita gente, pessoal das frutas, dos peixes, das carnes, aqui no bairro da Coab, muita gente te ouvindo. Gente, muito bom dia e um feliz ano novo ainda para vocês.